Prezados alunos, sejam muito bem-vindos em mais uma aula aqui do nosso Max AOAB, Resolução de Questões. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Thiago Pérez e com muito prazer estarei aqui lecionando para vocês também ética profissional. Bom, para aqueles que nunca estudaram para o exame de ordem, para aqueles que estão aí iniciando o estudo voltado para a prova da OAB, eu não preciso, né, senhores, me alongar muito na importância dessa matéria. Logo de cara, deixo para vocês aqui que nós teremos 8 questões de ética profissional dentro da primeira fase do exame da OAB. Então, assista com muita atenção às nossas aulas. Nós teremos 2 aulas aí divididas em 4 blocos de mais ou menos 50 minutos, onde eu abordarei com vocês aí uma média de 40 questões. Para aqueles que não têm o nosso material, né? Você tem aí o link na descrição para você ter acesso das questões que eu irei resolver com vocês aqui nessas 2 aulas, nesses 4 blocos, certo? E para aqueles que têm a nossa apostila aí, para os nossos alunos, pegue aí a página 114 da nossa apostila, aonde eu selecionei essas questões com muito carinho, para que vocês possam aqui passar por todos os temas mais importantes. E vocês vão perceber aqui que eu busquei selecionar questões recentes, digamos assim, né? Questões aí que foram cobradas nos últimos exames, que eu tenho certeza que se você passar aqui por essa mega revisão do nosso curso Maquijuris, você vai chegar para arrebentar na prova, para que você possa chegar no seu objetivo, que é chegar na segunda fase do exame da OAB, e aí vai ficar muito mais fácil para vocês, você cai ali na segunda fase na matéria da sua preferência, tá bom? Então aqui durante as nossas aulas de éticas, nós abordaremos o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei Federal 8.906 de 94. Abordaremos também o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e o Regulamento Geral também da Ordem dos Advogados do Brasil, obviamente. Código de Ética e Disciplina e Regulamento Geral, que se você observou, eu não disse número de lei. Pois é, por quê? Porque não são leis. Tanto o Código de Ética e Disciplina como o nosso Regulamento Geral são, né, senhores, são elaborados pelo Conselho Federal da OAB. E é exatamente nesse tema que muitos alunos acabam não estudando de forma aprofundada e que vocês vão perceber aqui nas primeiras questões que acabam sendo muito cobrados no exame de ordem, que nós vamos iniciar. Nós vamos iniciar as nossas questões aqui na tela para vocês agora com o tema Estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil, que começa ali, doutores, no artigo 45 do Estatuto da OAB e vamos até ao artigo 62 nessas primeiras questões, ok? Então eu quero mostrar para vocês aqui, logo de cara, quero expor para vocês a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Então o que eu quero te mostrar, turma? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é estruturada da seguinte forma, ó. Ela tem forma federativa. Eu brinco com os alunos com essa forma federativa, por quê? Porque lá no topo da pirâmide da OAB, para aqueles que nunca estudaram, você vai ter o Conselho Federal. Gente, aprenda, o Conselho Federal, então, é a pessoa máxima da Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Federal, atenção, tem personalidade jurídica própria. E eu brinco com os alunos, forma federativa. Faça uma analogia que o Conselho Federal é como se fosse a União, tudo bem? Abaixo do Conselho Federal, você terá os conselhos, ó, no plural, seccionais. Por quê? Faço uma analogia com a forma federativa do nosso estado, ok? Ou seja, imagina, cada estado membro tem o seu próprio conselho seccional. Então eu tenho o conselho seccional São Paulo, o conselho seccional Goiás, o conselho seccional do Rio de Janeiro, ok, doutores? Então é como se você imaginar que os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil são os estados membros. Por quê? Porque cada estado vai ter o seu próprio conselho seccional, certo? Abaixo do conselho seccional nós temos quem, ó, também no plural, as subseções. Certo? Então é como se você fosse imaginar que as subseções são, né, turma, os municípios. Tudo bem? E nós temos também dentro da estrutura da OAB as caixas de assistência aos advogados. Mas aí que você tem que prestar atenção, doutores. Ó, as caixas de assistência aos advogados, elas, assim como as subseções, elas são criadas pelos conselhos seccionais, mas cada estado só tem uma única caixa de assistência aos advogados. Então, vamos de novo na estrutura da OAB, certo? Vamos de novo na estrutura da OAB. Ó. Nós temos o Conselho Federal,
Nós temos, cada estado, o seu conselho seccional, certo? Nós temos as subseções e nós temos dentro de cada conselho seccional, certo? Uma única caixa de assistência aos advogados. Dentre essas pessoas, olha só, o Conselho Federal, os conselhos seccionais e as caixas possuem personalidade jurídica própria. Mas e as subseções, professor? As subseções não. As subseções, elas não possuem personalidade jurídica própria. Então decore essa informação, isso é importante. Dentro dessa estrutura do artigo 45 do Estatuto da OAB, da Lei Federal, portanto, 8.906 de 94, a única que não tem personalidade jurídica própria são as subseções, ok? Então, vamos lá, ó. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que, para que o Conselho Seccional crie a sua caixa, eu preciso ter, dentro daquele Conselho Seccional, mais de 1.500 advogados, o quê? Inscritos. Então, de novo, para que o Conselho Seccional crie as caixas de assistência aos advogados, eu preciso ter mais de 1.500 advogados inscritos dentro daquele conselho seccional. Então presta atenção no professor, olha, você vai entender e vai aprender um tema que cai demais na prova, você vai ver aqui durante os nossos blocos de questões de ética profissional, direitos dos advogados, certo? Que está ali, ó, no artigo 7º do nosso Estatuto da OAB. O que eu quero que você entenda? O artigo 7º, inciso 1, fala assim, ó, é direito de nós advogados advogarmos livremente em todo o território nacional, certo? Porém, quando você for aprovado, você vai se inscrever perante a Ordem dos Advogados do Brasil. E você vai se inscrever não perante o Conselho Federal, você vai se inscrever perante o Conselho Seccional, de onde você vai ter o seu domicílio profissional. Então, eu mesmo, Tiago Pérez, eu sou advogado, certo? Inscrito perante o Conselho Seccional de São Paulo. Então, minha OAB é /SP, tudo bem? Então, para o Conselho Seccional de São Paulo criar a sua caixa, então em São Paulo nós temos a CAASP, Caixa de Assistência aos Advogados do Estado, né, senhores? De São Paulo, do Estado de São Paulo. Veja, para que o Conselho Seccional de São Paulo criasse a CAASP, perceba, quantos advogados tinham que estar inscritos perante o Conselho Seccional São Paulo? Mais de 1.500, ok? Beleza? Agora, e as subseções? E as subseções? O Conselho Seccional também cria as subseções? Cria. Mas qual é o requisito para o Conselho Seccional criar a subseção? E aqui que você tem que tomar cuidado. Por que você tem que tomar cuidado? Porque, olha só, a jurisdição da subseção não pode ser levada a ferro e fogo se você está decorando que a subseção é o município. Por quê? Porque quem determina a jurisdição da subseção é o Conselho Seccional no ato da criação. Então, olha só, presta atenção. Para que o Conselho Seccional crie uma subseção, precisa ter no território daquela subseção, no mínimo, 15 advogados com domicílio no local. E a jurisdição da subseção pode ser em um único município, atenção agora, em parte de um município ou pode abranger mais de um município. Desde que na área territorial, que eu repito, pode ser parte de um município, pode ser em um único município ou abranger mais de um município. Desde que nessa área territorial tenham no mínimo 15 advogados com domicílio no local. Então, para você entender, vamos lá, para que você entenda, certo? Dentro de uma cidade, pode ter mais de uma subseção. Abrangendo o quê? Por exemplo, região norte, região sul. Ou o Conselho Seccional pode criar uma subseção que só tenha jurisdição, que só tenha então uma cobertura territorial dentro de um único município. Ou, o que é mais comum, é que o Conselho Seccional crie uma subseção que acabe abrangendo mais de um município. Então é muito comum nós observarmos na vida real, na vida prática, subseções que acabam abrangendo às vezes até 7, 8 municípios.
Tudo bem, doutores? Então, fique bastante atento com essa questão. E agora, ó, vamos analisar então essa primeira questão de estrutura da OAB que fala exatamente sobre a criação de uma subseção. Vamos lá comigo, ó. Exame 26. O Conselho Seccional X pretende criar a subseção Z, que abrange 3 municípios. Pode, professor? Pode. Ué, o Conselho Seccional pode criar uma subseção que abranja mais do que, turma? Um município. Certo? E para isso, qual é o requisito? Que ali tenha, no mínimo, nesses 3 municípios somados, o quê? 15 advogados. No mínimo, 15 advogados com domicílio ali, nesses 3 municípios. Não é 15 nos 3, é 15 somado os 3, entendeu? O requisito mínimo, tá? Estima-se que na área pretendida para a subseção Z, que vai abranger esses 3 municípios, haveria cerca de 50 advogados profissionalmente domiciliados. Pronto, ó, preenche o requisito mínimo. Nesses 3 municípios eu tenho, ó, 50 advogados domiciliados. O mesmo Conselho Seccional também pretende criar as subseções W e Y, de modo que W abrangeria a região norte e Y abrangeria a região sul de um mesmo município. Professor, pode dentro de um município ter mais de uma subseção? Pode, desde que tanto na região norte como nessa região sul tenha dentro de cada uma dessas regiões no mínimo quanto, turma? 15 advogados domiciliados. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, ou seja, da nossa Lei Federal 8.906 de 94, assinale a afirmativa, atenção aí, ó, correta. Vamos lá comigo, ó. Letra A. Não é autorizada pelo Estatuto da OAB a criação da subseção Z com a área territorial pretendida. Eu vou parar de leitura aqui. Por que eu vou parar a leitura aqui? Porque aqueles que assistiram a minha aula de Direito Penal, você sabe que é importante olhar tanto a alternativa correta como as incorretas. Mas eu quero deixar claro aqui para vossas excelências uma situação, né? Que, obviamente, quando a gente tem a explicação e já de cara percebe o erro, a gente não precisa enfrentar a alternativa até o final. Penso eu que você está concordando comigo aí na sua casa, beleza? Vamos lá na letra B. Não é autorizada pelo Estatuto da OAB a criação da subseção Z em razão da área territorial pretendida. Posso parar, turma? Por quê? Porque é autorizada, você já viu comigo que é autorizada. Letra C. A criação da subseção Z com a área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da OAB. Beleza, começamos bem. Da mesma forma, as subseções W e Y poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. A C de casa é a correta, tá vendo? Então, se dentro do mesmo município o Conselho Seccional daquele Estado-membro pretende criar, dentro de uma única cidade, de um único município, 2 subseções, pode, turma, desde que em cada região tenha no mínimo o quê? 15 advogados profissionalmente domiciliados. Então a C de casa é a correta. A letra D, vamos ver o erro da D? A criação da subseção Z com a área territorial pretendida, ou seja, pegando 3 municípios, é autorizada. Legal, até aqui estava certo. Já a criação das subseções W e Y, em razão da área territorial pretendida, não é autorizada. Errado, turma. É autorizado sim. Então, para fechar, eu peço vênia aí para fazer, né, o fortalecimento do conteúdo, do conhecimento que a gente abordou até esse momento. Ó, vamos lá. Quem cria as subseções é o Conselho Seccional. A subseção não vai ter personalidade jurídica própria e a área territorial, a jurisdição da subseção pode ser em um único município, parte de um município ou pode abranger mais de um município, desde que tenha no mínimo 15 advogados com domicílio no local. Beleza? Questão de número 2, doutores, exame 28. Em certo estado da Federação X, há notícias fundadas acerca de irregularidades na caixa de assistência dos advogados, em razão de malversação de receitas, gerando hipótese de intervenção. Considerando a situação hipotética, assinale a correta. Bom, eu já falei para vocês, de novo, e repito, isso aqui já foi pergunta assim, ó, ipsilíteris, letra seca do estatuto, tá? Quais são as pessoas que integram a estrutura da OAB? Já falei, mas vou repetir. Conselho Federal, conselhos seccionais, subseções e a Caixa de Assistência aos Advogados, que no meu exemplo aqui eu estou dando o exemplo da minha caixa,
a Caixa de Assistência aos Advogados, né, de São Paulo, a famosa CASP, beleza? Então presta atenção, turma. Quem é que sustenta essa estrutura? Somos nós, advogados. Nós pagamos a anuidade, certo? Nós pagamos a anuidade. Então você, turma, vai, quando você se inscrever, receber um boleto de presente, aonde para que você possa exercer a sua atividade de advocacia, você está condicionado ao pagamento. Mas, para te mostrar aqui que a aula está atualizada, você deve ter visto recentemente, eu vou comentar no momento oportuno, né, senhores, a decisão deste ano, né, senhores, do Supremo Tribunal Federal, aonde houve, né, a questão da declaração de inconstitucionalidade do nosso Estatuto na OAB, no que pese a suspensão do advogado pelo não pagamento da anuidade. Mas isso é um tema que a gente vai abordar lá no último, né, no nosso último bloco, na nossa última aula de ética profissional, quando formos analisar as sanções disciplinares, certo? Beleza? Então aqui é uma pergunta sobre a Caixa de Assistência. Lembre, quem cria a Caixa é o Conselho Seccional. A Caixa, ela tem personalidade jurídica própria. Para criar a Caixa dentro daquele Conselho Seccional, eu preciso ter no mínimo 1.500 advogados inscritos, certo? No mínimo não, desculpa, né? Retificando aqui, mais de 1.500 advogados, ou seja, mais de 1.501, mais de 1.500, 1.501, né? Vamos ser aqui correto, né, na informação. Tudo bem, senhores? E ela tem personalidade jurídica própria. Agora, como é que funciona a questão, turma, da receita? Gente, essa é uma situação que vai estar lá no Regulamento Geral da OAB. Então, presta atenção. Presta atenção, quando a gente paga a anuidade, então, conforme eu estou aqui me usando de exemplo para facilitar a visualização para vocês, que ainda não conhecem a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil, senhores, eu pago um boleto que quem emite é o meu Conselho Seccional, ou seja, o Conselho Seccional São Paulo, aonde eu estou hoje, né, turma, regularmente inscrito, ok? Então, quando eu pago a anuidade, esse valor que entra para o Conselho Seccional São Paulo, ele é repartido. Há uma distribuição, senhores, entre quem? Entre o Conselho Seccional, entre a subseção, né, senhores, aonde eu tenho o meu domicílio profissional, né? Eu não tenho vergonha e, pelo contrário, eu tenho muito orgulho, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Piracicaba, né? A minha subseção fica exatamente no meu município, né? A subseção de Piracicaba. Um abraço aí se você estiver assistindo a aula na minha cidade, né, senhores, onde eu tenho muito orgulho, né? Minha cidade natal. Embora eu não tenha mais residência nessa cidade, meu escritório, né, está lá, inclusive. Agora, presta bastante atenção no professor, doutores. Agora, além de uma parte do valor ir ao Conselho Seccional, além de uma parte do valor ir à minha subseção, além de uma parte do valor ser destinada ao Conselho Federal, porque ora bolas, né? Eu só advogo livremente em todo o território nacional. Obviamente, uma parte desse valor vai para quem, turma? Para a Caixa. No meu caso, para a CASP, para a Caixa de Assistência, né, dos Advogados do Estado de São Paulo. E aí que vem o detalhe. Gente, a maior parte, digamos assim, talvez, do valor vá para a Caixa. Por quê, professor? Porque, olha só, essa pergunta é exatamente sobre isso. Qual é o percentual do valor destinado a quem? A Caixa. Então vamos enfrentar? Olha a letra A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência aos Advogados? Cabe-lhe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Perfeito. É isso mesmo. Então, olha só. Naquele valor destinado ao meu conselho, metade do valor já vai para a Caixa. Você está vendo que loucura? Por quê, professor? Qual é a finalidade da Caixa? Gente, a Caixa de Assistência tem como finalidade trazer qualquer benefício ao advogado. Por isso que ela precisa receber essa parcela que corresponde a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Então até aqui a alternativa A está correta. Eu vou pedir licença, antes de enfrentar a A até o final, para a gente olhar as outras alternativas, para que você observe que com essa informação, você já acaba, turma, eliminando algumas alternativas aqui da nossa questão 2. Então, olha a letra B. Quanto à receita destinada à Caixa, não lhe podem ser destinados valores decorrentes das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, mas apenas contribuições específicas. Errado, doutores. Errado, tá vendo? Não, metade daquilo que é destinado por Conselho Seccional já é levado para quem, turma? Para
Caixa. Exatamente por quê? Porque a Caixa é fantástica, turma, com todo aí respeito aqui, né, a declaração de amor que eu faço, digamos assim, né, a advocacia e a Caixa, turma, é ali pela Caixa que você vai conseguir situações, né, de livros mais baratos, de convênios médicos, de remédio, ou seja, a Caixa pode trazer convênio para trazer qualquer tipo de benefício para nós, né, e você que está me assistindo aí, futuro advogado, sonha, é importante sonhar nesse processo aí que você está estudando, porque quando a gente sonha, a gente estuda com muito mais vontade, com muito mais prazer, e isso é importantíssimo nesse momento aí da sua vida, que é um momento passageiro e que eu peço aqui, Vênia, né, embora você não concorde talvez nesse momento que você está pressionado, você acha que estudar é um saco, mas um dia você vai sentir saudade desse momento, a gente tem que valorizar cada passo que a gente vai dando na nossa vida, tá bom? A letra C, turma, ó, quanto à receita destinada à Caixa, cabe-lhe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Então você está vendo? Por hora eu estou entre a letra A e a letra C. E a letra D fala, quanto à receita destinada à Caixa, não lhe podem ser destinados valores decorrentes da anuidade recebida pelo Conselho Seccional. Tá vendo? Então se você souber que metade das receitas do Conselho Seccional vão para a Caixa, você já eliminou aqui na nossa questão, né, senhores? A letra B e a letra D de dado. Por que eu gosto de mostrar assim para vocês? Porque se você conhecer um pouquinho da matéria, você vai perceber que a prova da OAB não é esse bicho de 7 cabeças que pregam para você, que ficam na sua vida. Ah, mas existe muita reprovação. Claro que existe. Aluno mal preparado é o que mais tem. Paraquedista, sabe o cara que vai para a prova sem estudar? Não adianta nada você pagar um curso preparatório, não adianta nada você ter acesso a material se você não estudar. Você tem que fazer o que você está fazendo aqui comigo. Se você chegou até aqui nesse momento do vídeo, né, parabéns. Por que parabéns? Porque você está mostrando que você está sendo diferente da maioria. Você não está desistindo. Certo? Porque eu sempre brinco, né? E sempre falo no final dos vídeos, só não passa quem desiste. Então, de novo aqui comigo, ó. Metade da receita do Conselho Seccional vai para onde? Vai para a Caixa. Então a gente está entre a letra A e a letra o quê, turma? C. Agora, o que vai mudar? O que a gente precisa entender? Ó, a prova falou aqui, ó, vamos de novo no enunciado. Em certo estado da federação, há notícias fundadas acerca de irregularidades na Caixa de Assistência dos Advogados. Então, gente, aqui eu peço de novo a atenção, que eu vou fazer uma analogia de novo com o direito constitucional. Professor, como assim com o direito constitucional? Gente, quando você estuda direito constitucional aqui no nosso Max Juris, né, com o meu querido amigo, o professor André da Fico, com o professor também Eduardo, né, que faz a divisão aí da matéria com o nosso querido professor André. Veja só, doutores, vocês vão estudar aqui, ou já estão estudando? Vocês irão observar a questão da possibilidade da União intervir nos Estados-membros. Isso é uma questão constitucional. E se tiver que ter uma intervenção no município, quem é que vai intervir no município? O Estado. Faz sentido para vocês? Então por que eu gosto de, antes de chegar na questão, te mostrar? Para que você possa entender. Dentro da OAB é a mesma coisa. Se tiver um conselho seccional que estiver dando problema, quem é que vai intervir no Conselho Seccional? O Conselho Federal. O Conselho Federal, certo? E ali, para o Conselho Federal poder intervir no Conselho Seccional, o quórum é qualificado. 2/3 das delegações. Tudo bem? Agora, lembra, quem cria a subseção? Quem cria a Caixa de Assistência? Não é o Conselho Seccional? Então, se a subseção e a Caixa estiver dando problema, quem é que vai intervir na Caixa e na subseção? O Conselho Seccional. E também teremos esse quórum qualificado de 2/3 dos conselheiros seccionais. Certo? Beleza? Porque no Conselho Seccional o voto é por cabeça, ou seja, cada advogado vale um voto. No Conselho Federal, os conselheiros federais eleitos votam o quê, turma? Por delegação, ou seja, cada conselho seccional, cada estado-membro elege perante o Conselho Federal uma delegação e cada delegação tem direito a um voto como regra. Ah, professor, não entendi a informação. Então, de novo, turma, eu penso que você deve aí cair para o nosso curso regular, até para que a gente possa fazer um estudo aí aprofundado da matéria, né? Por quê? Porque, de fato, nessa questão aqui de resolver questões, né, não dá para a gente abordar todos os temas com profundidade, porque senão a gente perde aí o foco, né? E a ideia do curso. Então, de novo, turma, ó, letra A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade das receitas das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Até aqui está certo. Diante da notícia de malversação dos valores,
a intervenção na Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Seccional do Estado X. Muito bem. A letra A de amor é a correta. Então, a questão 2, letra A é a correta. Perfeito? Por quê? Para intervir na Caixa, quem que vai ter que intervir? O Conselho Seccional. Agora, quando a gente cai para a letra C de casa, olha lá. Quanto à receita destinada à Caixa, cabe-lhe metade das receitas das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Diante da notícia de malservação dos valores, a intervenção na Caixa de Assistência dos Advogados, olha o erro, é atribuição do Conselho Federal. Não, gente. Então, de novo, vamos lá? Para fortalecer a informação e a gente cair para a questão de número 3. Vamos comigo aqui, ó. O Conselho Federal, se necessário, intervém no Conselho Seccional. Agora, o Conselho Seccional cria a Caixa e as subseções. Obviamente, se for necessário intervir ou na Caixa ou nas subseções, quem que compete a intervenção? O Conselho Seccional. Por isso que a A está correta e a C está, portanto, incorreta. Beleza? Questão agora na tela de número 3 do exame 28. Em certo local, pretende-se a aquisição de um imóvel pelo Conselho Seccional respectivo da OAB para funcionar como centro de apoio em informática aos advogados inscritos. Tudo bem? Também se negocia a constituição de hipoteca sobre outro bem imóvel que já integra o patrimônio deste Conselho Seccional. De acordo com o caso narrado, com fulcro no regulamento geral da OAB, né, senhores? Assinale a afirmativa correta. Gente, então vamos lá, ó. Essa é uma questão que já foi repetida. Se você pegar os exames anteriores, você já vai ver que essa questão, né, ela já caiu aí no mínimo, né, senhores? 2 vezes a mesma questão. Então aqui eu preciso dar um passo para trás para depois dar 2 para frente com você, ó. O que eu quero que você entenda, ó? Dentro da nossa estrutura, nós temos, repito, artigo 45, Conselho Federal, conselhos seccionais, as subseções e as caixas. Só que dentro de cada uma dessas pessoas, nós temos uma diretoria. Então decora. Todas essas pessoas que eu falei têm a sua própria diretoria. Isso aqui já foi questão de prova. A diretoria é sempre composta por 5 cargos. Toma nota se você não sabe de cor, porque é importante. Cada diretoria tem o seu presidente. Cada diretoria tem o seu vice-presidente. Cada diretoria tem o seu secretário-geral, cada diretoria tem o secretário-geral adjunto e cada diretoria tem o seu o quê, turma? Tesoureiro. Então, ó, o Conselho Federal tem a sua diretoria. Quantos cargos? 5. O Conselho Seccional tem a sua diretoria? Tem. Quantos cargos? 5. As subseções têm a sua própria diretoria, cada subseção? Tem, gente. Certo? Quantos cargos? 5. A Caixa de Assistência tem a sua diretoria? Tem. Quantos cargos? 5. Quais são esses cargos? Presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Agora, entenda. Fora a diretoria, o que pode ter essas pessoas? Conselho. Aí eu faço pergunta, né, quando eu tô com a minha turminha presencial, né, um abraço aí pra galera que tá me assistindo hoje aqui, né, online, mas fazem parte aí da nossa equipe presencial. Doutores, presta atenção aqui no professor. Gente, presta bem atenção. O nome é meio sugestivo, Conselho Federal. Aí eu pergunto pro aluno, o Conselho Federal tem conselho? O aluno pensa, eu tenho vontade de bater nele. Porra, o Conselho Federal tem conselho? É claro, o Conselho Federal tem que ter conselho. Então, dentro do Conselho Federal, além de ter a diretoria, eu tenho quem? Eu tenho os conselheiros federais. Faz sentido? Certo? E aí, quantos são os conselheiros federais? Eleitos são 81. Por quê? Porque cada Estado-membro, ou seja, cada conselho seccional, em termos técnicos aqui do nosso estatuto, elege perante o Conselho Federal o quê? Uma delegação. E uma delegação tem 3 conselheiros federais eleitos. Então faz uma analogia com o Senado Federal. Se cada Estado-membro tem no Senado 3 senadores, nós temos no Brasil hoje, né, 26 estados mais DF, moral da história, 27 vezes 3, 81. Ué, mesma coisa. Quantos conselheiros federais eleitos nós temos então? 81. Por quê? Porque cada conselho seccional, que corresponde, você viu no começo da aula, a um estado, certo? Elege no Conselho Federal uma delegação. E cada delegação tem quantos conselheiros federais eleitos? 3. 3 vezes 27, 81.
Sacou a dica? Fique esperto aí, certo? Agora, e o conselho seccional? Gente, conselho seccional tem conselho? É claro. Tem conselho seccional, ó. Conselho, ó, tem conselho. Faz sentido? Então, além da diretoria, o conselho seccional, doutores, ele também tem o quê? Conselheiros seccionais eleitos. Professor, mas quantos conselheiros seccionais eleitos tem dentro de cada conselho seccional? Aí eu faço uma analogia, sabe com quem? Com a Câmara dos Deputados. Porque o número de deputados eleitos não varia de acordo com o número de eleitores dentro daquele estado. É a mesma coisa. Começo da aula. Nós, embora possamos advogar em todo o território nacional livremente, nós acabamos efetuando a nossa inscrição no Conselho Seccional da onde a gente vai ter domicílio. Eu me usei de exemplo. Conselho Seccional São Paulo. Certo? Moral da história. O número de conselheiros seccionais eleitos vai variar de acordo com o quê? De acordo com o número de advogados inscritos perante aquele conselho seccional. Então, senhores, atenção, né? Até, né, senhor, abaixo de 3.000 advogados inscritos, eu tenho 30 conselheiros seccionais eleitos. Então, no mínimo, 30 conselheiros seccionais. Agora, a partir de 3.000 advogados inscritos, eu vou ter um novo conselheiro seccional eleito para cada, né, turma? Grupo completo de 3.000 advogados inscritos, totalizando no máximo 80 conselheiros seccionais eleitos. Então, quando o conselho seccional da onde você, futuro aí, doutor, futuro advogado, né, chegar nesse limite de 80 conselheiros seccionais eleitos, ainda que o seu conselho atinja aí 1 milhão de advogados inscritos, o máximo é 80 conselheiros seccionais eleitos, ok? Agora, vamos para a subseção, gente. A subseção, regra, ó, não é conselho da subseção, é subseção. Regra, a subseção só tem diretoria. Isso aqui é importante que daqui a pouco eu vou analisar eleições com vocês. Então, aprenda, ó. Regra, a subseção só tem diretoria. Professor, a subseção pode ter conselho? Pode! Mas a criação do conselho da subseção tem que ser autorizada por quem? Tem que ser autorizada pelo conselho seccional. Não é o conselho seccional que cria a subseção? É ou não é? É, a gente viu agora de pouco. Então o conselho seccional, não confunda, ó. Para criar a subseção, tem que ter no mínimo 15 advogados com domicílio no local. E para o conselho seccional autorizar a criação do conselho da subseção, tem que ter mais de 100 advogados, com domicílio naquela subseção. Sacou? Tamo junto? Beleza? Então não confunda. Certo? E a Caixa? A Caixa só tem diretoria. Porque lembra, cada estado, doutores, tem uma única Caixa. Então o Conselho Seccional cria a Caixa. Para criar a Caixa, mais de 1.500 advogados inscritos naquele Conselho Seccional. Tá, professor? Mas o que isso tem a ver? Doutores, a gente leu aqui. A gente leu que, vamos lá, vamos pegar o exemplo do meu estado, São Paulo. Então vamos lá, vamos exemplificar para entender a questão que está na tela para vocês. O Conselho Seccional de São Paulo quer comprar um imóvel, certo? Para que o Conselho Seccional de São Paulo adquira o imóvel, o que o exame de ordem quer saber? Ele precisa, para comprar o imóvel, de aprovação só da diretoria, só dos conselheiros seccionais ou de ambos. Você está entendendo? Agora, além de comprar o imóvel, ele quer, senhores, constituir hipoteca sobre outro imóvel. Gente, você tem que entender que o direito é único e indivisível. A gente separa aqui nessas matérias para ficar fácil a visualização, o estudo aqui por nós, aplicadores profissionais do direito. Então você tem que lembrar que constituir hipoteca é você gravar de um ônus real, aula de direito civil com o Frederico Alves, com a Sabrina, com o André, melhor equipe de civil aí do Brasil, aqui no nosso curso OAB Mac Juris, certo? Então você tem que gravar de ônus real, e isso é ruim, certo? Por quê? Porque quando a gente grava de ônus real o seu imóvel, significa que se você não der conta de pagar, você deu o seu imóvel como garantia. Então para pensar, vamos para você nunca mais errar essa questão. Pensa num próximo mandato. Vamos pensar que a gestão atual que foi eleita esteja saindo porque não conseguiu se reeleger. Não conseguiu eleger o candidato que estava apoiando. Pensa, quando entra uma nova gestão, é bom ou ruim ter patrimônio? É ótimo.
Então, para comprar o imóvel, você está trazendo patrimônio, você está engordando o seu conselho. Então, para comprar é mais fácil do que vender. Comprar é mais fácil do que gravar o bem de um ônus real, porque isso é ruim. Então, para comprar, eu preciso de aprovação da onde tem menos pessoas para votar, que é a diretoria. Então, para adquirir o imóvel, eu preciso da aprovação só ali entre a diretoria. Mas e para vender? E para gravar o meu imóvel de ônus real, ou seja, constituir hipoteca? Isso não pode fazer um buraco para a próxima gestão? Moral da história, aí eu vou precisar da aprovação de quem? Do conselho, porque lembra? Conselheiros seccionais eleitos, no mínimo 30, no máximo 80. Então, onde tem mais gente, é mais difícil formar a maioria. Faz sentido para você na sua casa? Se não fizer, você pode mandar a pergunta para mim, lá no meu Instagram, com o maior carinho do mundo, ou aqui pelo nosso sistema da Max, né? Mas o meu Instagram pessoal, se quiser ir falar comigo, @prof. Thiago Pérez, beleza? Então aqui, vamos lá, ó. A aquisição do imóvel dependerá de autorização da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. Certo? Errado. Você viu que é errado, né? E aí, a constituição da hipoteca é decisão que compete à diretoria. Tá ao contrário, né? Tá invertido. Veja, para comprar o imóvel é bom, diretoria. Para vender o imóvel ou constituir de ônus real, fazer o gravame aí, a hipoteca, aí eu preciso dos conselheiros. Sacou? Ah, tá errado. B. Tanto a aquisição do imóvel como a constituição da hipoteca dependerão de autorização da maioria dos membros efetivos. Negativo do Conselho Seccional, né? Vamos ler até o final. Negativo, não. C. Tanto a aquisição do imóvel como a constituição da hipoteca são decisões que competem à diretoria do Conselho Seccional, dispensada a autorização dos membros efetivos do Conselho. Errado, errado. Certo? Sobrou a correta, então, D de dado. Questão 3, gabarito D de dado. Ó. A aquisição do imóvel é decisão que compete à diretoria do Conselho Seccional. Lembra, diretoria, 5 cargos: presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Já a constituição da hipoteca dependerá da autorização da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. Essa é a correta. Certo? Então, para vender ou para gravar de ônus real, o que eu preciso? Da maioria dos conselheiros, que no mínimo 30, no máximo 80, dependendo aí do número de inscritos. Pega a explicação lá se você não entendeu. Para o vídeo, volta e vamos nessa. Beleza? Então, de novo, ó, para comprar o imóvel, compete apenas a decisão de quem? Diretoria, 5 cargos. Já para constituir a hipoteca, já faz aí para vender, né, para alienar, mesma situação, já depende da autorização da maioria dos membros. Ou seja, lembrando que no mínimo eu tenho 30 eleitos, no máximo 80, dependendo aí, né, do tamanho do seu conselho, da onde você vai pertencer quando você for aprovado. Beleza? Exame 29. O Conselho Seccional X da OAB proferiu 2 decisões, ambas unânimes e definitivas, em 2 processos distintos. Acerca da matéria que é o objeto do processo 1, há diversos julgados, em sentido diametralmente oposto, proferidos pelo Conselho Seccional Y da OAB, ou seja, por outro Conselho Seccional. Vamos brincar aqui com os estados que eu tenho muito carinho, eu tenho carinho por todos vocês aí a nível Brasil, mas os estados assim que me acolheram com muito, né, carinho, o meu estado de São Paulo, hoje aqui no estado de Goiás. Então, vamos brincar aqui para você entender, ó. São Paulo está tomando uma decisão, mas o Conselho Goiás tem decisões totalmente opostas. Sacou? Vamos lá. Quanto ao processo 2, há apenas uma decisão em sentido contrário, outrora proferida, sabe por quem? Pelo Conselho Federal, que está no topo da pirâmide da nossa estrutura. De acordo com a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá comigo, gente. Vem aqui, ó, concentra aqui no professor. Doutores, aqui eu faço uma outra analogia. Eu vou comparar agora a Ordem dos Advogados do Brasil com o sistema, sabe o quê? Judiciário. Sistema recursal ali do processo civil, do processo penal, sistema que começa na Constituição Federal. Professor, como assim, gente? Para aqueles que não entendem, eu vou explicar. Gente, quero que você entenda, ó. Dentro da OAB existem processos de cunho, obviamente,
administrativo. Então você, advogado, e você que hoje que está me assistindo pode ser estagiário, desde que tenha a inscrição na OAB como estagiário, o famoso estagiário com carteira da OAB, você poderá ser processado perante a própria Ordem dos Advogados do Brasil. A gente vai assistir no nosso bloco 4, no último bloco aqui do nosso curso de Max OAB de resolução de questões, a questão das sanções e dos processos disciplinares. Ou seja, quando você, advogado, futuro advogado, cometer um ato ilícito, eu sempre falo, as esferas são o quê, turma? Independentes e autônomas. Como assim, Thiago? Quando eu, Thiago Pérez, advogado, cometo um ato ilícito, eu posso ser punido internamente pela OAB, ou seja, uma punição administrativa, que é o que a gente está trabalhando aqui na questão. Eu posso ser punido civilmente no judiciário, a pessoa que se sentir lesada pelo doutor advogado, né, senhores? Thiago pode me processar civilmente perante o Poder Judiciário. Já vista que a Constituição fala que a lei não pode tirar, né, de apreciação do judiciário nenhuma lesão, ameaça de lesão a nenhum direito. Você sabe disso? Está lá no nosso artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Certo? E eu também posso responder lá naquela matéria que eu amo tanto, né? Direito Penal, você assistiu aí comigo? Se não assistiu, vai assistir. As aulas de Direito Penal e Processo Penal aqui do Max Júris. Mara da história. Tá vendo? As esferas são autônomas. Só que quando a gente pensa numa punição interna do advogado, você vai ver que, como regra, quem seria a nossa primeira instância? Seria o Tribunal de Ética e Disciplina, o famoso TED. Nada de você fazer analogia com aquele ursinho, né, que usa coisas ilícitas. Nada disso. Tribunal de Ética e Disciplina. Certo? Quando você tenha uma decisão do Tribunal de Ética e Disciplina, você pode levar essa decisão através de um recurso perante a própria OAB para ser rediscutida? Pode. E você vai recorrer para quem? Para o Conselho Seccional. E aí, quando o Conselho Seccional tomar a decisão, pergunta, regra, das decisões do Conselho Seccional, cabe recurso ao Conselho Federal? Gente, cabe, mas tem requisito. Então a primeira situação é, para você recorrer de uma decisão do Conselho Seccional ao Conselho Federal, essa decisão não pode ter sido unânime. Tá vendo? E na nossa questão 4 do exame 29, ó, o Conselho Seccional X da OAB proferiu 2 decisões, ambas unânimes, tá vendo? Então, essa primeira situação de você levar para o Conselho Federal o recurso, você não consegue enquadrar aqui, ó. Por quê? Porque elas são unânimes. Então, decora, para você recorrer para o Conselho Federal, primeira hipótese, a decisão do Conselho Seccional não pode ter sido unânime. Tiago, então, quando a decisão é unânime, então acabou, não dá para recorrer? Gente, dá. Mas aí você tem que preencher outro requisito. Se for unânime, você tem que mostrar que, embora a decisão do Conselho São Paulo, no meu exemplo, seja unânime, ó, eu tenho outro conselho seccional que pensa diferente. No meu exemplo, ó, o Conselho Goiás possui pensamento ao contrário. Então, nessa divergência entre os conselhos, eu posso ir ao Conselho Federal para pedir uma unificação do entendimento? Claro. Gente, nós somos advogados, embora a gente se inscreva perante o Conselho Seccional, perante o Estado onde eu tenho meu domicílio, doutores, a gente advoga no Brasil todo. O que é em São Paulo tem que ser em Goiás, o que é em Goiás tem que ser no Rio de Janeiro. Então, embora a decisão de São Paulo seja unânime, se eu tiver decisão de conselho em sentido contrário, de outro conselho em sentido contrário, eu posso levar para o Conselho Federal? Posso. Então, ó, da primeira decisão, cabe recurso para o Conselho Federal, diante da divergência entre os conselhos seccionais. Tudo bem? Agora, fora essa hipótese, imagina só, São Paulo toma decisão unânime, só que o Conselho Federal pensa diferente. É como você imaginar. No sistema judiciário é como você imaginar. O STJ ou o STF, Tribunais Superiores, tem a decisão no sentido X, mas o TJ, o TRF, da onde você pertence, da onde você está com o seu processo judicializado, ele pensa diferente. Você poderia chegar no Supremo e no STJ falando, olha STJ, olha STF, o TJ São Paulo, o TJ Goiás, o TJ do Rio, está contrariando a sua jurisprudência? Claro.
Então, no segundo processo, embora a decisão do Conselho Seccional também tenha sido unânime, como eu tenho decisão do Conselho Federal em sentido contrário, eu posso levar também o recurso para o Conselho Federal. Então, moral da história, tanto no processo 1 como no processo 2, embora a decisão do Conselho X tenha sido unânime, eu posso levar através de recurso ao Conselho Federal. Eu posso rediscutir a matéria. Beleza? Vamos lá então. Letra A. Cabe recurso da decisão proferida no processo 1 ao Conselho Federal da OAB, com fundamento na divergência com as decisões emanadas do Conselho Seccional Y. Até aqui, perfeito. Também cabe recurso da decisão proferida no processo 2 ao Conselho Federal da OAB, com base na divergência com a decisão anterior do Conselho Federal. Muito bem, gabarito. Questão 4, letra A de amor, é a correta. Vamos ver o erro das outras rapidinho? Não cabe recurso da decisão proferida no processo 1 ao Conselho Federal da OAB com fundamento na divergência com as decisões emanadas do Conselho Seccional Y. Posso parar aqui. A C. Cabe recurso da decisão proferida no processo 1 ao Conselho Federal da OAB com fundamento na divergência com as decisões do Conselho Y. Show! No entanto, não cabe recurso da decisão proferida no processo 2 ao Conselho Federal. Parou. Cabe também. D. Não cabem recurso das decisões proferidas nem no processo 1 nem no processo 2. Claro que cabem, gente. Claro que cabe. Mostrei aí para vocês. A letra A de amor é a correta. Vamos lá. Questão 5, exame 31. Os advogados, atenção, ó, vamos lá. Diego, William e Pablo, todos em situação regular perante a OAB, desejam candidatar-se ao cargo de conselheiro de um conselho seccional da OAB. Então, atenção, ó. A pergunta 5, ela sai do tema estrutura e entra ali no artigo 63 do nosso estatuto, eleições e mandatos, tá bom? Então o nosso tema agora, nessa última questão do nosso bloco 1, eleições e mandatos, tá? Atenção, hein? Tivemos recente alteração aí no nosso estatuto, por isso que as últimas provas acabaram pesando, né? Perguntas sobre eleições e mandatos. Vamos lá? Então, o Diego é advogado há 2 anos e 1 dia, sendo sócio de uma sociedade simples de prestação de serviço de advocacia e nunca foi condenado por infração disciplinar. O William, por sua vez, exerce a advocacia há exatos 4 anos e constitui sociedade unipessoal de advocacia, por meio da qual advoga atualmente. O William já foi condenado por infração disciplinar, lembra da pergunta anterior? Tribunal de Ética e Disciplina, certo? Tendo obtido reabilitação 1 ano e 3 meses após o cumprimento da sanção imposta. Então eu peço um adendo aqui, reabilitação a gente também vai estudar no nosso curso, gente. É uma vergonha, digamos assim, é você passar a borracha no prontuário do advogado. O advogado que é condenado de forma definitiva pela OAB, ou seja, essa condenação interna, essa condenação, digamos assim, de cunho administrativo, depois, né, que ele preencheu os requisitos aqui, né, que no caso, na situação, né, regra geral, os requisitos da reabilitação, né, 1 ano de cumprimento da sanção imposta pela OAB, mais demonstração nesse 1 ano de bom comportamento. Essa regra geral tem uma exceção, né, quando envolve a prática de crime, a gente vai estudar no momento oportuno. Você pode conseguir a reabilitação e é como se você nunca tivesse sido condenado, é como se pegassem a borracha, apagassem do seu prontuário que você já cometeu uma infração aí disciplinar, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Já o Pablo, ele é advogado há 5 anos e 1 dia e nunca respondeu por prática de nenhuma infração disciplinar. Atualmente o Pablo exerce cargo em comissão exonerável ad nutum, cumprindo atividades exclusivas da advocacia. Mas ele tem aquele famoso, né, turma, cargo comissionado que você estuda aqui com o nosso querido professor Pedro Bonifácio, né, em direito administrativo, certo? Beleza? Considerando as informações acima e o disposto no nosso estatuto, ou seja, na Lei Federal 8.906 de 94, assinale a correta. Gente, então vamos lá. Ó, de novo, nós temos Conselho Federal, Conselhos Seccionais, subseções e as caixas. Dentro dessas pessoas, a gente pode ter, além da diretoria que todos têm, o conselho, conforme eu expliquei para vocês na questão aí, né, em uma das questões anteriores que a gente resolveu aqui nesse bloco, beleza? Mas, professor, esses cargos são o quê? São eletivos. Então, a eleição na OAB ocorre sempre na segunda quinzena de novembro do último ano de mandato. O mandato na OAB, turma, tem 3 anos. Decora isso, hein? Certo? 3 anos. Tiago, quando eu passar na OAB e me inscrever, ou seja, quando eu for advogado, eu tenho a obrigação de votar? Tenho, turma. O voto é obrigatório.
certo? Sob pena de você ser multado se não votar e não justificar a sua ausência, num valor aí que pode chegar, né, senhores, a 20% sobre o valor da anuidade, desse valor que a gente paga aí, né, anualmente para a Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Então, se você, né, passa no exame de ordem e consegue se inscrever em outubro, e se tiver eleição na segunda quinzena de novembro, você tem a obrigação de votar, porque o voto é obrigatório para todos os advogados que estejam regularmente inscritos, tá bom? Agora, Tiago, e se eu quiser ter carreira política dentro da OAB? E se eu quiser concorrer à eleição? Você tem que preencher requisitos. Então vamos lá, que é isso que pergunta a questão. Gente, quais são os requisitos para você ser elegível? Ou seja, não é para votar, para você poder ser votado. Então, primeiro, senhores, você tem que estar regularmente inscrito na OAB. O que é estar regularmente inscrito na OAB? Ué, você tem que estar no pleno exercício da sua atividade de advocacia. Não pode estar devendo nem anuidade. Fechou? Segunda situação, turma. Você não pode exercer cargo exonerável ad nutum. Tá vendo, ó? Então, só com essa informação, você já derruba quem? Você derruba o Pablo. O Pablo, por que ele não pode concorrer à eleição? Porque a prova está falando que atualmente ele exerce cargo exonerável ad nutum, ou seja, o cargo de comissão, cargo de confiança na administração pública. Beleza? Show de bola? Então o Pablo não pode concorrer, tá vendo? Terceira situação. O advogado não pode ter sofrido condenação disciplinar, exceto se já foi reabilitado. Opa, então tá vendo aqui a pegadinha? O William já foi condenado, mas o enunciado deixou claro que ele já se reabilitou. Então, por hora não tem esse problema pro William, certo? O Diego, né? O Diego nunca foi condenado. Então, por hora, até o terceiro requisito, tanto o Diego como o William estão podendo concorrer à eleição. Mas qual é o último requisito? Qual é o quarto e último requisito para você poder ser votado, para você poder ser elegível? E aqui que teve alteração legislativa. Gente, cuidado com essas informações, com todo o respeito que vocês pegam, jogadas em redes sociais, como por exemplo o Instagram. Cuidado, gente. Quando você lê lá o slidezinho, desconfia às vezes da informação quando você não tem certeza. Tiago, como assim? Galera, quando mudou o nosso estatuto, lei federal, o que eu vi de publicação equivocada nas redes sociais, por quê? Porque a maioria da galera que estava republicando sem conhecer a matéria estava falando assim, que para concorrer à eleição da OAB, bastava você ser advogado, ou seja, você está exercendo a advocacia há mais de 3 anos. E não é verdade. Não é verdade. Gente, eu tenho 5 anos e 3 anos como quarto e último requisito, que são cumulativos, esses que eu falei para vocês. Então vamos lá. Faz uma tabelinha aí na sua casa comigo, ó. Você quer concorrer ao Conselho Federal, seja para a diretoria, seja para o conselho. Sabe, para o cargo de conselheiro federal. Para concorrer no Conselho Federal, você tem que ser advogado há mais de 5 anos, ou seja, tem que exercer a advocacia há mais de 5 anos. Tiago, e o 3? Tá vendo? No Conselho Federal essa regra não aplica. Professor, e no Conselho Seccional? Gente, atenção. No Conselho Seccional, para concorrer à diretoria, mais de 5 anos. E para concorrer aos cargos de conselheiros, mais de 3. Você tá vendo? Então, dentro do Conselho Seccional, eu quero ser o presidente, o vice, o secretário, o adjunto, o tesoureiro, é diretoria. Continua sendo mais de 5, tá vendo o equívoco da publicação da galera? Agora, eu quero ser um conselheiro. Aí sim, caiu para 3, você só tem que ser mais de 3 anos. Certo? Subseção. Para ser diretor da subseção, mais de 5 anos. E se a subseção tiver conselho? Porque eu mostrei para você no bloco que nem toda subseção tem conselho. Aí sim, mais de 3. E na caixa de assistência, só diretoria, mais de 5 anos. Então, cuidado. Cuidado, Então, eu tenho, para concorrer à eleição da OAB, eu tenho que ser advogado há mais de 5 ou há mais de 3. Depende do cargo que eu estou concorrendo. Sacou? Então, vamos voltar na questão, Os advogados Diego, William e Pablo, todos em situação regular perante a OAB, desejam se candidatar ao cargo de conselheiro seccional. Conselheiro, não é diretoria, é conselheiro do Conselho Seccional. Então, regra nova aqui,
O quarto requisito, nesse caso, tô enfatizando, mais de 3 anos. Então vamos lá. O Diego é advogado há 2 anos e 1 dia. O Diego não pode concorrer. Agora, vamos lá. Vamos para o William. O William exerce advocacia há exatos 4 anos. Opa! Então, se ele William, é advogado regularmente inscrito, não exerce cargo exonerável ad nutum, não sofreu condenação disciplinar, ou, se sofreu, já foi reabilitado, como é o caso do William, e como ele pretende ser conselheiro seccional, qual é o requisito para ele em termos temporal? Ser advogado há mais de 3 anos. E ele é advogado há 4. Então, dos 3 aqui, ó, Diego, William e Pablo. O Diego não pode. Por quê? Porque ele ainda não tem o tempo necessário para concorrer. O Pablo não pode por quê? Porque exerce cargo exonerável ad nutum, ou seja, cargo, né, de confiança, cargo de comissão. O único que pode então é quem? É o William. Vamos na resposta então? Questão 5, ó. Apenas o Diego e o William? Errado. B. Apenas o William cumpre os requisitos para ser eleito. Show de bola. Então a B de bola é a correta, gabarito aí, questão 5, letra B. A letra C fala Diego e Pablo, tá errado. E a letra D de dado fala apenas o Pablo, errado. É só o William que pode. Beleza, turma? Foi um prazer estar aqui com vocês. Respira aí, toma uma aguinha e a gente volta pro próximo bloco. Lembra, só não passa quem desiste. Vamos com tudo aqui no nosso curso OAB Max. Até daqui a pouco.